Mãe, aguarda um momento. NTNB. Mãe. So, I will show a very relaxing sound that I like it to mix creams with. So, I hope you enjoy. E acaba levando isso como se fosse uma coisa qualquer. Muitas vezes é isso que a gente tem uma impressão de que o mundo é difícil, que o mundo tá perdido, né? Muitas vezes a sensação que a gente tem é que o mundo tá perdido, muitas vezes uma coisa assim confunde com outra, né? Então, eu tô conversando com a psicóloga, muitas vezes uma interpretação que eu tenho pode ser muito diferente da outra. Até emendar. Até emendar? Até ela voar. Espera aí, eu tenho que tirar foto também. Então tira. Espera aí! Tô gravando. O NT. So, I closed and I use a calm cream in my hair. Por exemplo, o espaço no computador, né? Às vezes tem muita coisa ali que você acaba acumulando e que realmente não é tão necessário, né? Acho que a mesma coisa seria o tempo que a gente gasta pensando com esses pensamentos, né? Tem coisas que até hoje eu penso, eu fico pensando e não vale a pena estar levando comigo, mas eu levo, né? Às vezes, por exemplo, aquilo me afeta. Imagina aí uma pessoa que passa por um assédio, né, no trabalho, na escola, mas aquilo afeta tanto, né, a ponto da gente carregar aquilo pra sempre, né? E quanto mais eu converso com o psicólogo, parece que esses pensamentos vão florando, né, se aflorando novamente. Eu tô mais forte hoje, né? Poder falar do que naquela época, né? Bom, pessoal, então vamos lá. Eu estou lendo algo a respeito de títulos sobre Tesouro Direto, então vai ser comum nesse canal falar um pouco a respeito disso, né? Começar a investir, você que pensa em começar a investir. Então, eu vou estar aqui passando alguns vídeos a respeito, né? Eu tô lendo algo a respeito, né? Ainda tô engateando nesses assuntos de Tesouro Direto. Bem, gente, vou começar aqui. Esse vídeo é apenas assim, apenas a superficial, sabe? É um conteúdo um pouco mais superficial, né? Porque eu li um pouco superficialmente. Eu vou falar hoje sobre títulos prefixados e títulos pós-fixados, tá bom? Hi. My hair is much curly, become much curly when I make some mixture, yeah. And I often use the comb cream with spraying with the water, and so I will show a very relaxing sound that I like it to mix creams with. So I hope you enjoy. Olá, gente. Gente, em algum momento você se sentiu influenciado a algum tipo de opinião alheia, certo? A maneira como as pessoas te encaram, algumas vezes influenciou você? Em algum momento na nossa vida, assim, né? Não é possível que a gente acabou se deixando levar pela opinião alheia, né? E é muito desafiador,
né? Você lidar com seus sentimentos em uma situação muitas vezes difícil, né? Às vezes tem situações que realmente você se vê vulnerável, tá? E é nesse vídeo que eu quero explicar um pouco mais sobre isso, gente. Eu acho que tem situações que a gente acaba se influenciando e não é a realidade, né? Não é realmente a realidade. That cream is much interesting because for that make curly the hair. Borboleta. Borboleta. Vá aproximando até emendar. Eu não vou me adentrar muito a respeito de cada título, né? Assim, conforme eu vou fazendo os vídeos, eu vou explicando. Então, gente, eu vou aqui citar quais são os títulos prefixados, certo? Títulos prefixados e tem os pós-fixados. Vou começar pelos prefixados, que são eles: o NTNF, né? LTN, NTNF. Tá, gente? Então, eu vou falar rapidinho aqui para que cada um serve. Eu vou começar com esse aqui. Esse aqui é um investimento a médio prazo, tá? Às vezes a gente acaba levando isso como se fosse uma coisa qualquer. Muitas vezes é isso que a gente tem uma impressão de que o mundo é difícil, que o mundo tá perdido, né? Muitas vezes a sensação que a gente tem é que o mundo tá perdido, muitas vezes uma coisa assim confunde com outra, né? Então, eu tava conversando com a psicóloga, muitas vezes uma interpretação que eu tenho pode ser muito diferente da outra. E ela falou uma coisa muito interessante, que foi alguém que contou pra ela. Muitas vezes a gente carrega uma bolsa, né? Eu queria compartilhar aqui com você esse conselho. Muitas vezes a gente tem uma bolsa, né? A gente acaba carregando muita coisa dentro dessa bolsa, né? E ela fica pesada, né? Muitas vezes tem coisa ali que não é meu, não é seu, né? E a gente acaba eliminando isso, né? A gente tem que eliminar certas coisas e outras coisas a gente é obrigado a ter lá dentro da bolsa, né? Às vezes tem coisas assim que são lições na vida que realmente a gente até hoje a gente carrega com a gente. A gente não quer, mas tem que deixar lá na bolsa. Até ela voar. Peraí, eu tenho que tirar foto também. Então tira. E o NTNF, ele deve ser também a médio prazo, tá?
Por que eles são prefixados? Porque eles não têm outro indexador, eles são já tem ali prefixado mesmo. O interessante do LTN, eu não vou me adentrar muito, mas LTN, por exemplo, se você acredita que, por exemplo, é uma época boa, por exemplo, quando a economia está estável, o interessante é comprar o LTN, tá? Porque vai estar acima da taxa Selic da inflação também. Então é muito interessante o LTN, tá? E a diferença desses dois é que esse paga juros semestrais, ou seja, você vai ter uma renda, né? Isso vai servir para complementar a sua renda. E tem coisas que a gente tem que devolver, né? Tem coisas que realmente a gente não merece ter conosco. Então é mais ou menos isso que eu queria falar, gente. Então é isso, né? Influência externa, né? Ela acaba de alguma maneira servindo só para acomodar coisa, né? A mesma coisa que eu poderia começar a comparar seria, por exemplo, o espaço no computador, né? Às vezes tem muita coisa ali que você acaba acumulando e que realmente não é tão necessário, né? Acho que a mesma coisa seria o tempo que a gente gasta pensando com esses pensamentos, né? Tem coisas que até hoje eu penso, eu fico pensando e não vale a pena estar levando comigo, mas eu levo, né? Às vezes, por exemplo, aquilo me afeta. Imagina aí uma pessoa que passa por um assédio. E vezes a gel. Yeah. E LTN é um pagamento, tem um fluxo de pagamento simples, sabe? Porque ele vai continuar sendo a mesma coisa, sabe? Já tá lá, taxa prefixada, continua a mesma. Certo, gente? Bem, agora eu vou citar aqui quais são os títulos pós-fixados. Ah, gente, eu falei LTN e NTNF. LTN é quando você acredita que... Ambos os dois é quando você acredita que a economia está estável, sabe? Quando não tá... A economia tá fluindo, tá bom? E assim, na sua intenção, se você tá com interesse ainda de manter o dinheiro lá rendendo, é bem interessante ambos os dois, tá? A diferença desse para esse aqui, você vai ter um ganho maior com o NTNF. NTNF você vai estar ganhando com juros, certo? Ou seja, juros semestrais. E ambos os dois você não pode pagar a qualquer momento, tá? Agora eu vou citar os títulos pós-fixados. Quais são eles? LTF, não, na verdade é LFT, NTNB e NTNB principal, tá? São LFT, tá? NTNB e finalmente NTNB principal. Vou começar falando sobre LFT, tá? O LFT é o título mais conservador, né, de todos eles. E assim, você que está começando a investir, ele é mais interessante, ele é mais, tipo, atrativo para quem está começando a investir, certo? Porque ele está indexado a Selic, que é a taxa de juros básica, tá bom? Então, é muito interessante para pessoas que estão começando
a investir, que não tem certeza por quanto tempo quer deixar o dinheiro lá guardado, né? Então, NFT é muito bom para você que está começando ainda e precisa de dinheiro, né? Precisa tirar, não sabe por quanto tempo quer deixar, né? Você vai querer tirar uma parte antes, então o NFT é muito bom. Né? No trabalho, na escola, mas aquilo afeta tanto, né? A ponto da gente carregar aquilo para sempre, né? E quanto mais eu converso com o psicólogo, parece que esses pensamentos vão florando, né? Se aflorando novamente. Já NTNB e NTNB principal, NTNB ele paga juros semestrais, né? O que faz com que ele seja muito bom para quem tem uma renda extra, tá? Para quem quer complementar a renda. E é a médio prazo, tá? Em 3 anos, assim, se você tem NTNB é muito interessante para você que está planejando construir a casa, reformar, certo? E assim, você tem que esperar até o vencimento, ou seja, você não pode tirar antes, porque senão você tem que respeitar a tabela regressiva do imposto de renda. Além disso, os prefixados também, você tem que respeitar a tabela regressiva, né? Quando eu falei sobre NTNF e LFT, LTN, na verdade, tem que respeitar isso. So I use that bottle, and when I fully is empty, when a bottle is become empty, I will pour in for the spring. Já o MTNB principal é interessante para você que está pensando na aposentadoria, né? Tem uma aposentadoria estável, né? Porque é indexado à inflação. A diferença desses dois é que NTNB... Mãe, aguarda um momento! NTNB... Mãe, espera aí! Tô gravando. O NTNB principal e a NTNB são indexados à inflação, tá certo? E é bem atrativo, tá? É bom, interessante escolher esses dois títulos quando você acredita que a taxa de juros básica, Selic, e a inflação, né, o IPCA, e parece que o GPM, eu acho, estão acima da taxa prefixada, tá bom? Então é isso, gente. Foi
um vídeo bem básico mesmo. Se quiser repetir novamente para tentar entender, porque realmente levou muito tempo lendo para tentar entender essas coisas, né? É um pouco complicado de início você entender essas siglas, mas com o tempo você lendo, relendo, eu até recomendo você visitar o site do governo, né? O site do governo tesouro.gov.br. Here is a mixture with cream and water, yeah, from the bottle, and I will pour in to the bottle. Assim, e você vai entendendo os títulos no detalhe. Você pode procurar por lá, entendendo os títulos no detalhe, você vai ver, você vai entender bem direitinho cada um deles. Então, aqui dá pra ver, né? O exército de formiga, os algodões. So I closed and put in my head. Eu tô mais forte hoje, né? Poder falar do que naquela época, né? Então, é isso, gente. Eu acho que é bom você desabafar, né? E procurar uma ajuda, enfim. Então, conforme alguns vídeos conforme algumas atualizações nesse canal, eu vou também explicar cada um deles. Do que se trata LFT, do que se trata LTN, NTNF, NTNB. Bastante aqui agora. O que eu faço para tratar isso é com cravo. Coloco cravo da Índia, né, para evitar isso acontecer. Às vezes é isso que faz a gente se sentir um pouco mais aliviado, né? Mas para isso tem que fazer a asepsia, tem que tirar todas as formigas antes de conservá-las, né? My hair is more curly there. Yes, I hope you enjoy that form. I use a comb cream in my hair. Bye. Melhor resultado. Então vou ter que ir por um em um, tirando formiga por formiga. Pois é. E NTNB principal, tá bom? É isso, gente. Ficou complicado, ficou meio confuso ainda de entender, mas com certeza você vai entender futuramente, tá bom? E bons investimentos. Até mais! É isso, gente. Eu vim aqui compartilhar isso. E sem mais delongas, até mais.